Abra sua Bíblia no livro de Josué, capítulo 1. Josué, capítulo 1, nós vamos ler do versículo 6 até o versículo de número 9. Preste atenção na leitura. Diz o seguinte: ser forte e corajoso. Tem uma versão aí que diz: esforça-te e anima-te, que é uma versão também muito forte e boa, né, para a gente entender melhor o contexto dessa mensagem. Porque tu farás esse povo herdar a terra que sob juramento prometi dar a seus pais. Tão somente ser forte e muito corajoso, para teres o cuidado de fazer segundo toda a lei que meu servo Moisés te ordenou. Dela não te desvies, nem para a direita, nem para a esquerda, para que sejas bem-sucedido por onde quer que andares. Não cesses de falar desse livro da lei, antes medita nele dia e noite, para que tenhas cuidado de fazer segundo tudo quanto está escrito. Então farás prosperar o teu caminho e serás bem-sucedido. Não te mandei eu? Ser forte e corajoso. Não temas, nem te espantes, porque o Senhor teu Deus é contigo, por onde quer que andares. Feche os seus olhos, vamos orar. Pai, nós louvamos e exaltamos o teu nome. Nós estamos aqui na tua casa, Senhor, especialmente para louvar o teu nome, Senhor, e também para ouvir a tua voz. Ó Deus, fala com a gente nessa noite. Começa falando ao meu coração. Eu quero ser um canal teu, ó Pai. Senhor, me preparei para trazer essa mensagem, mas eu sei que o teu Espírito Santo, ele pode acrescentar na minha vida, no momento da mensagem. Eu sei que é assim que ele faz. Traz à minha mente, Senhor, aquilo que tu queres que eu fale ao teu povo. Dá entendimento ao teu povo, dá crescimento espiritual, e que todos que estão aqui neste lugar, ou que estão ouvindo essa mensagem através da internet, possam ser abençoados, ó Pai, possam ter a sua fé revigorada, possam sair deste lugar, Senhor, animados, Senhor, pois nós sabemos que o Senhor é um Deus que fala, e fala não só com Josué, mas fala conosco. Portanto, abençoa-nos, ó Pai, e fala ao nosso coração, pois eu te peço isso em nome de Jesus Cristo, amém. Amém, você pode se sentar. Quando nós lemos esse texto, são versículos tão lindos, tão fortes para a nossa vida, mas quando nós olhamos o contexto daquilo que Deus fala com Josué neste momento, é um contexto de dificuldades, é um contexto onde Josué ia começar uma nova fase de vida, porque Josué, ele era como se fosse um discípulo de Moisés. Quando Deus vem e fala aqui com Josué, estava terminando o luto de Moisés. Durante 40 dias, eles prantearam Moisés, porque Moisés foi um grande líder, um líder muito especial na nação de Israel. Até hoje, ele é muito especial, as suas mensagens, aquilo que ele deixou, né, de legado para o povo de Israel, é muito forte. Então, nesse momento, era ainda mais, pois através da vida de Moisés, Deus tinha feito milagres incríveis. Os milagres que aconteceram através de Moisés no Egito, quando Deus lança as pragas, o mar vermelho sendo aberto, né, a nuvem sobre eles, de dia era uma nuvem para protegê-los do frio, à noite era uma coluna de fogo para protegê-los do frio. Então nós vemos que as coisas vão acontecendo, e os milagres através da vida de Moisés são incríveis,
Quando nós paramos para pensar, água saindo da rocha, águas amargas se tornando em águas boas, tantos milagres aconteceram na vida de Moisés. Você olha em todo o Velho Testamento e você não vê tantos milagres quanto aconteceram na vida de Moisés. Não há. Eliseu fez muitos milagres, Elias, muitas coisas especiais, preciosas, mas não tamanho os milagres que aconteceram nessa época que Moisés foi o grande líder da nação de Israel. Só Jesus vem e faz algo muito mais especial, milagres muito mais espetaculares do que aconteceram através da vida de Moisés. Então, eles estão aqui neste momento, no momento de muita dificuldade, perderam a sua principal liderança, o homem que Deus usou com poder, o homem ao qual Deus deu as suas leis, o homem que subiu ao monte e quando desceu o seu rosto brilhava, tamanha presença de Deus na sua vida, um homem chamado de amigo de Deus, Moisés, meu amigo. Então era alguém muito difícil de ser substituído, e de repente Deus dá uma missão para Josué suceder a Moisés. Olha que coisa difícil. Pense você na situação de Josué. Certamente o seu coração estaria, como o meu coração, estaria cheio de temores, porque ele tinha que agora completar a missão que foi dada a Moisés, que era entrar na terra prometida e continuar vencendo os inimigos, porque Moisés já tinha lutado contra os amalequitas, moabitas, já tinha vencido alguns inimigos, mas agora eles teriam que atravessar o rio Jordão, e eles teriam que ir à cidade fortificada de Jericó, eles teriam que invadir toda a terra dos cananeus, e vencer os cananeus, que eram muitos povos e povos acostumados à guerra, então Deus ordena para Josué, que ele tinha que fazer isso, e ele estava ali à frente de cerca de 2 milhões de pessoas, 2 milhões de pessoas, calcula-se que eram 2 milhões, porque eram 600 mil homens armados, então fora crianças, mulheres, idosos, então era bastante gente que estava ali com Josué, 2 milhões de pessoas, e ele tinha que liderar aquele pessoal. E quando nós acabamos o livro de Josué, nós vemos um Josué vitorioso, um Josué que tinha sido bem sucedido na tarefa que Deus ordenou para ele, ao ponto que ele chega a dizer: olha, vocês podem servir outros deuses, agora eu e a minha casa serviremos ao Senhor. Ele foi um homem bem sucedido na sua casa, e bem sucedido na missão que Deus tinha dado para ele. Agora, quais os segredos? Quais os segredos para que ele tivesse o sucesso? Para que ele fosse bem sucedido? Para que ele prosperasse no seu caminho? E às vezes a gente fica pensando, por que algumas pessoas prosperam nos seus caminhos e outros não prosperam nos seus caminhos? Josué poderia ter retrocedido, Josué poderia ter falado: não, Deus, eu não vou, coloca outro no meu lugar. Josué poderia desistir e desanimar e não conquistaria. Mas nós vamos ver aqui alguns segredos, algumas coisas muito importantes na vida de Josué, e que são importantes na nossa vida para nós termos sucesso na empreitada. Nós estamos aí começando um ano, e você pode chegar no final deste ano e falar: olha, fui bem sucedido esse ano, Deus
me prosperou. Eu tinha planos e Deus interviu na minha vida. Os milagres aconteceram. Ou você pode chegar no final do ano, do mesmo jeito que você entrou, ou às vezes até pior, porque quando a gente não conquista, às vezes a gente chega no final do ano, a gente se sente ainda mais fracassado. Então a escolha está em nós. Nós temos que ter as nossas escolhas. Agora, nós temos que entender que nós precisamos também da ajuda de Deus. E nós vamos falar um pouco sobre isso, sobre esses segredos que estão aqui na vida de Josué e que nós precisamos atentar para nós sermos bem-sucedidos. Nós escolhemos para onde nós vamos e o que nós queremos. Os desafios estão aí. Você vai encontrar muralhas de Jericó? Vai encontrar. Você vai encontrar inimigos poderosos? Você vai encontrar, muitas vezes, dificuldades que você olha e fala assim, não, é impossível. Vai encontrar. Nós encontramos. Agora, nós vamos ver aqui, através das palavras de Deus, quais foram os segredos para que Josué fosse bem sucedido, para que ele prosperasse no seu caminho. E o primeiro desses segredos é que ele estava preparado quando a oportunidade chegou. Ele estava preparado quando a oportunidade chegou. Nós vemos aqui no versículo 7, ele diz o seguinte: então somente esforça-te e tem muito bom ânimo para teres cuidado de fazer segundo toda a lei que meu servo Moisés te ordenou. Então o que ele estava falando aqui com ele? Esforça-te, esforça-te. Você só pode estar preparado quando a oportunidade chegar, se você se esforçar. A vida, vão surgir muitas oportunidades na nossa vida, e se eu não estiver preparado para agarrar aquela oportunidade para ser bem sucedido, certamente eu não vou conquistar. Josué só pôde chegar ao final da sua carreira bem sucedido porque ele tinha se esforçado. Ele se esforçou, não só depois da morte de Moisés, mas antes da morte de Moisés. Quando você lê os textos anteriores sobre a vida de Josué, ele estava preparado, porque o coração dele, só ele e Calebe restaram, daquele povo que saiu lá do Egito. Ele viu todos os milagres que aconteceram através de Moisés. Aquilo ali foi um aprendizado para ele. Você imagina Josué ao enfrentar as muralhas de Jericó. Quando Deus ordena para ele, você vai rodear aquelas muralhas todos os dias, em silêncio. Todo o povo vai rodear. No 7º dia, você vai rodear 7 vezes. Depois vocês vão tocar a trombeta e vão gritar. Se Josué não tivesse a experiência no passado de ver o mar vermelho sendo aberto, quando Deus ordena para Moisés, fica quieto, fala para o povo ficar quieto, e agora você vai levantar a vara e diga que o povo marche. E Moisés obedeceu. Josué estava onde? Estava encostado em Moisés. A palavra de Deus nos diz que Josué era um servidor de Moisés. Todas as vezes que Moisés subia para o monte para conversar com Deus, quando ele ficou 40 dias lá, o povo ficou longe,
Mas Josué ficou próximo ao pé do monte, esperando as notícias. Ele foi treinado por Moisés, ele se esforçou, enquanto alguns estavam talvez em outros locais, ele estava ali sendo treinado, esperando um dia a oportunidade. E muitas pessoas querem ter o sucesso sem treinamento, sem esforço, sem trabalho, sem estudar. É impossível as conquistas se nós não nos esforçarmos. Nós queremos que caia do céu, mas não é assim que acontece. Quando nós vemos a palavra de Deus, Deus vai usar as pessoas à medida que elas se preparam para isso. Por que o apóstolo Paulo foi tão usado por Deus? Porque ele era um homem totalmente preparado, ele conhecia o Antigo Testamento como poucos, ele fazia parte do Sinédrio, ele foi criado aos pés de Gamaliel. Quando ele recebeu o chamado de Deus, ele só precisou ter experiências com Jesus, conhecer quem era Jesus de verdade. Mas quando ele ia falar com os judeus nas sinagogas, ele sabia o que eles pensavam, ele sabia o que passava lá no coração daqueles judeus, ele sabia as dúvidas que eles tinham, eram as mesmas dúvidas que ele tinha, as perseguições que vinham sobre a vida dele, ele um dia fez contra os cristãos, mas ele se preparou. E Josué a mesma coisa, ele foi, as duas, só sobrou ele e Caleb, as duas testemunhas oculares de tudo que aconteceu, desde as pragas, a saída do Egito, a vida no deserto. Ele e Caleb foram os únicos dos 12 espias que foram até a terra, olharam toda a terra e conheceram a terra, viram que a terra era boa, que tinha cidades fortificadas, tinha gigantes em alguns lugares. Eles mapearam a terra. Ele estava preparado para entrar na terra como general, porque ele conhecia a terra, porque ele já tinha ido lá, ele tinha se esforçado. Então nós, se queremos ter sucesso na nossa vida, nós temos que nos esforçar, nós temos que nos dedicar, tem que ter trabalho, gente. Sem trabalho ninguém conquista nada. Sem estudar as estratégias, sem conhecer do assunto, nós não vamos conquistar nada. Então é preciso esforço, preparo, porque quando a oportunidade chegar, nós estamos preparados para isso. Nós vemos algumas pessoas que no mundo secular tiveram sucesso. Há pouco tempo eu estava vendo uma entrevista do Oscar, chamado Mão Santa, é o maior cestinha de todos os tempos, e ele falava que quando todos iam embora do treino, ele ainda arremessava 1000 vezes até a cesta. Era Mão Santa, era um arremessador quase perfeito, porque só nasceu com dom? Não, porque houve esforço da parte dele. Se no mundo natural é dessa forma, no mundo espiritual é a mesma coisa. Sem leitura da palavra, sem vida de oração, sem esforço na presença de Deus, nós não vamos conquistar. Então nós precisamos estar preparados, porque as oportunidades vão surgir. E aqui surgiu na vida de Josué, mas ele estava totalmente preparado para aquele momento. Outro também que conta é o Zico, que jogou no Flamengo, na seleção brasileira, um grande artilheiro, um grande jogador de futebol. Ele conta também a mesma coisa, todos iam embora do treino. Até hoje nós não temos um batedor de faltas como o Zico, não temos, não surgiu. Por quê? Todos iam embora do treino, ele ficava ali, treinando, bater faltas, acertando o gol, e nos trouxe grandes alegrias na seleção brasileira. Por quê?
porque houve esforço. Você quer conquistar? Você quer prosperar? Tem que esforçar, meu irmão. Não há sucesso sem esforço. Tem que fazer o melhor. Foi assim que Josué fez. Ele se esmerou para fazer o melhor, para ser o melhor servo de Moisés, para ir lá e na terra e olhar tudo o que precisava ser olhado. Foi um excelente espia e voltou trazendo as notícias, trazendo tudo, porque ele queria fazer o melhor. Então procure fazer o melhor na sua vida. Hoje as pessoas estão na lei do mínimo esforço. Os estudantes querem apenas passar de ano, não querem aprender. Adianta só passar de ano? Não, tem que aprender. É aprendendo que lá na frente vão surgir as oportunidades e você vai colocar em prática. As pessoas que trabalham nas empresas querem cumprir o seu horário, chegam normalmente em cima da hora, saem antes do trabalho terminar, não se esforçam, surge um cargo para ser ocupado e querem ocupar. Não vão olhar para você, vão olhar para aqueles que se esforçam, para aqueles que chegam cedo, que são bons servos, que são bons funcionários, que trabalham da melhor forma. É assim a vida, com esforço. Quando surgir as oportunidades, nós vamos prosperar. E com certeza aconteceu isso na vida de Josué. Segunda coisa, segundo segredo que nós vemos aqui: bom ânimo. Bom ânimo. Deus fala com ele: tem muito bom ânimo. Pessoas desanimadas, elas nem começam as coisas, ou param no meio do caminho. Quantas pessoas que você conhece, ou talvez você mesmo, né, começou alguma coisa na sua vida e não acabou? Um curso, seja ele, né, uma universidade, ou um curso de inglês, um curso de música. Quantas vezes nós paramos no meio do caminho, porque nós desanimamos? E quantos nem começam, porque vai dar tanto trabalho, mas dá trabalho mesmo. E as pessoas animadas, elas não param no meio do caminho, elas perseveram em tudo que elas começam. Nós chegamos aí no início do ano, quantos prometeram que vão fazer dieta esse ano? Não vou perguntar para levantar a mão não, porque senão depois você não vai cumprir. Quantos? Não, esse ano vai parar no meio do caminho? Desânimo, para no meio do caminho. Quantos prometeram que vão fazer atividades físicas esse ano e param no meio do caminho? Quantos prometem, não, esse ano eu vou estudar, começam e param no meio do caminho? Nós estamos aí começando o projeto Conhecendo a Deus, ler a Bíblia em um ano. Muitos começam, muitos iniciam, mas muitos param pelo meio do caminho. Quantos começam corrente de oração? Às vezes a gente chama aqui, primeira semana, para começar a corrente de oração. Vem 10, vem 15. E para terminar, 5, 6, 7. Às vezes menos da metade do que começou. Porque param pelo desânimo, não perseveram, não atingem os seus objetivos. Deus só pode abençoar aqueles que estão animados. As pessoas animadas, elas contaminam os outros. Você já viu uma pessoa animada? Ela consegue contaminar os outros, ela anima os outros. O desanimado, ele sempre está dizendo, não vai dar certo. Será que vai? Ele está sempre dizendo isso. Quando Deus chega para Josué e fala, esforça-te e tem bom ânimo,
Ele parou? Ele desanimou? De forma nenhuma. Ao encontrar o rio Jordão, ele sabia que Deus ia fazer um milagre. Ao encontrar as muralhas de Jericó, sabia que Deus ia fazer um milagre. Ele não desanimou em momento algum. Nem ele, nem Caleb. No capítulo 14 de Josué, nós vemos Caleb, que foi amigo de Josué, e os dois espias que trouxeram boas notícias e chegaram animados diante de Deus, e eles chegaram a dizer, lá em Números 14, 8, eu gosto muito desse versículo, diz o seguinte: se o Senhor se agradar de nós, então Ele nos porá nessa terra, e nos dará essa terra que mana leite e mel. Se o Senhor se agradar da gente, Ele só fala, se o Senhor se agradar, essa terra é nossa. Se o Deus se agradar de você, se você estiver se esforçar, se você se animar, com certeza, Deus vai te dar a conquista que você necessita, você vai ser bem sucedido. Agora, Deus só pode abençoar se você não parar no meio do caminho, não desistir. É preciso ânimo. Se você for uma pessoa desanimada, você não vai conquistar. Deus fala com Josué, e essa palavra não é para Josué não, gente. Nós todos temos as nossas missões na terra, as oportunidades que Deus nos dá na terra, e se nós estivermos desanimados, nós não vamos conquistar. Se você entrou esse ano desanimado, você já está derrotado. Agora, se você entrou animado, você vai ser bem sucedido em nome de Jesus. Terceiro segredo: siga a palavra de Deus, ela é a rota da vitória. Aqui no versículo 8, ele diz o seguinte: não se aparte da tua boca o livro dessa lei, antes medita nele dia e noite, para que tenhas cuidado de fazer conforme tudo quanto nele está escrito, porque então farás prosperar o teu caminho, e então prudentemente te conduzirás. Qual que é a rota da nossa vitória? É a palavra de Deus. Por isso que Deus fala com ele: olha, não cesse de falar desse livro da lei, medita nele dia e de noite, não desvia, nem para a direita, nem para a esquerda, mas segue essa rota. Deus nos conhece, Ele conhece o ser humano, Ele tem o melhor para as nossas vidas. Deus sempre escreveu e deixou escrito para a gente palavras que vão ser abençoadoras para a gente, que vão nos direcionar. Ele sabe o que é melhor para a gente. Tem pessoas que ficam: mas isso aqui está tão difícil. Pode estar difícil, mas é o caminho da vitória, é o caminho que vai te conduzir à vitória, é a palavra de Deus. Por isso que nós temos que meditar, para nós não cairmos nas ciladas das vozes estranhas, do amigo que vem e fala: não, faça diferente, isso é coisa antiquada, coisa lá do Antigo Testamento, não tem nada a ver. Não precisamos desse exagero, nós precisamos obedecer. A rota da vitória está na obediência. Nós insistimos nos nossos conceitos, nos conceitos que nos são ensinados, quando Deus, que nos conhece melhor e sabe como nós vamos obter o sucesso na vida, Deus sabia, falou com Josué: Josué, esforça-te, você tem se esforçado, mas continua se esforçando, tem bom ânimo. Agora uma coisa, Josué, siga a minha palavra. Moisés teve sucesso, porque ele seguiu a minha palavra, porque ele foi orientado pela minha palavra.
todas as vezes que o povo perdeu a batalha, foi em desobediência à palavra de Deus. Todas as vezes. Quando o povo, em todo o Antigo Testamento, nós vemos as batalhas, eles batalhando contra os filisteus, contra os amalequitas, contra os moabitas, enfim, com todos os povos ali, que lutavam contra ele. Todas as vezes que eles eram desobedientes à palavra de Deus, eles eram derrotados. O livro de Juízes mostra isso claramente. Quando o povo achava assim, cada um seguia e fazia o que queria, é isso que Juízes fala, o povo começou a fazer o que queria, o que vinha na sua cabeça, e aí vinha o inimigo, roubava suas terras, roubava suas plantações, destruía o povo. Aí o povo clamava a Deus, Deus levantava um juiz, o juiz falava, olha, nós vamos fazer dessa forma que Deus nos ensinou, e eles obedeciam. O que acontecia? Eles venciam os seus inimigos. A rota Deus traçou para o nosso sucesso é a obediência à sua palavra. Todos os nossos caminhos serão prósperos quando nós obedecemos. Toda vez que nós desobedecemos em alguma área da nossa vida, nós somos derrotados. Nós somos o povo mais ignorante do mundo. Nós temos Deus Todo-Poderoso, nós temos a palavra dEle, que nós podemos ler e seguir, e nós muitas vezes em determinadas áreas da nossa vida, nós preferimos seguir a nossa cabeça. É muita ignorância nossa, e depois nós apanhamos, nós somos derrotados, nós não obtemos o sucesso na nossa vida, e ficamos reclamando, sempre que nós temos a rota certa, que é a obediência à palavra de Deus. Nós precisamos obedecer à palavra de Deus. Lá em 2 Timóteo, capítulo 3, versículo 14 e 15, o apóstolo Paulo traz uma mensagem para o nosso coração, ele diz o seguinte: toda a escritura divinamente inspirada é proveitosa para ensinar, para redarguir, para corrigir, para instruir em justiça, para que o homem de Deus seja perfeito e perfeitamente instruído para toda boa obra. O que nos instrui? O que nos corrige? O que nos dá direção na vida? O que faz com que a nossa vida seja uma vida mais abençoada? É a palavra de Deus. É isso que o apóstolo Paulo está dizendo. É a palavra de Deus. Você quer ter um ano abençoado? Comece a obedecer a Deus. Pode parecer que no momento, a princípio, as coisas não estão dando certo, que você não está obtendo a vitória. Persista em obedecer, e as muralhas vão cair em nome de Jesus. Se Josué não tivesse obedecido, muralhas iam cair? Não iam cair. Eles não tinham exército nem força para derrubar aquelas muralhas. Eram as muralhas altíssimas, eram 2 muralhas, eles construíam casas em cima das muralhas, o tamanho da muralha de Jericó, e tudo desmoronou pelo poder de Deus. As muralhas vão cair na sua vida, é pelo poder de Deus, pela obediência à palavra de Deus. Josué obteve a vitória, porque ele obedeceu à palavra de Deus. E o quarto e último segredo que nós vemos aqui na vida de Josué, é porque ele não teve medo, porque Deus estava com ele. Versículo 9, a parte B, a parte A, diz o seguinte: não te mandei eu, ser forte e corajoso, não temas nem te espante. Vou ler o versículo todo. Não temas nem te espante, porque o Senhor teu Deus é contigo, por onde quer que andares. O segredo é o quê?
do sucesso na nossa vida é não ter medo, porque Deus está conosco. O Senhor Jesus Cristo nos prometeu que estaria conosco todos os dias até a consumação do século. Ele está aqui neste lugar. Ao sair daqui, Ele vai ficar aqui? Não, Ele estará conosco, porque Ele está em todos os lugares, e Ele está conosco, pois é a promessa dEle sobre as nossas vidas. Ele estaria conosco todos os dias até a consumação do século. Deus sabia que Josué estava com um certo medo ali no coração. E quantas vezes nós vamos enfrentar situações novas e não bate um certo receio? Será que eu vou conquistar? Aí é a hora de eu lembrar que essa palavra aqui não é só para Josué, é para mim e para você. Deus está falando conosco exatamente isso. Não temas, não te espantes, porque eu sou contigo, por onde você andar. Durante o mês de janeiro, durante o mês de fevereiro, e até o mês de dezembro, eu estarei com você, e vou te dar o sucesso. Não tenha medo, porque é eu que estou com você. Olha, se Deus está ao nosso lado, nós não precisamos temer. O apóstolo Paulo, ele traz um versículo tão forte para a nossa vida. Se Deus é por nós, quem será contra nós? Se eu tenho Deus do meu lado, que eu tenho que temer o inimigo? Satanás é forte, é poderoso, mas ele não é nada diante do nosso Deus. Se Deus está comigo, eu não tenho que temer. Nada nessa terra, ninguém, e nem mesmo a morte, porque mesmo com a morte, nós estaremos com o Senhor. Ele nunca vai nos abandonar, mesmo na morte, Ele estará conosco. Essa certeza no nosso coração tira todo o medo. Quando vier o medo, e às vezes vem, gente, nós não somos super-homens e super-mulheres, às vezes vem situações que você fica apreensivo, com receio, com certo, aquele medo no coração, e aí você tem que pensar naquilo que a palavra de Deus diz. Uai, para que eu tenho que ter medo? Deus prometeu que Ele estaria comigo por onde quer que eu andar. Agora, você pode ter medo se você não estiver com Deus, se você não estiver obedecendo a palavra de Deus. Agora, se você estiver obediente à palavra de Deus, você não precisa ter medo, porque Deus vai te dar todas as vitórias que você necessita. A prosperidade na nossa vida, ela é uma realidade quando nós entendemos a palavra de Deus. Não estou falando aqui só de prosperidade financeira, é prosperidade nos nossos objetivos de vida. E a prosperidade vai depender dos nossos esforços, do nosso trabalho, do nosso ânimo, de nós estarmos obedecendo a palavra de Deus, e termos a certeza que Deus está ao nosso lado. Por isso nós não temos que temer o que possa vir a acontecer, porque o Senhor estará conosco, e lá na frente, nós vamos poder falar como Josué: olha, não sei quem vocês vão servir, não sei quem vocês vão obedecer, não sei que direção vocês querem tomar, mas eu e a minha casa serviremos ao Senhor. Eu vou servir a Deus. Deus
me deu vitória até o dia de hoje, e Ele vai continuar me dando vitória. É isso que Josué estava querendo dizer. Deus tem compromisso com quem tem compromisso com Ele. Josué tinha compromisso com Deus, e Deus teve compromisso com Josué. Talvez você tenha tido um ano de insucessos no ano 2018, muitos fracassos, você não pôde ver a bênção de Deus sobre a sua vida. Então é hora de refletir. Seu esforço, seu ânimo, se Deus tem andado ao seu lado, e especialmente, se você tem sido obediente à palavra de Deus. Eu queria que você fechasse os olhos nesse momento. Eu queria fazer um apelo a você, nesta noite. Talvez você tenha entrado nesse ano, sentindo um fracasso em alguma área da sua vida, com medo de enfrentar mais um ano, desanimado. Mas essa palavra foi para Josué, mas ela continua gritando nos nossos ouvidos. Ela continua gritando. É Deus falando com a gente. Ser forte, corajoso. Não te desanime. Não tenha medo. Eu estou com você. Eu vou com você por onde você andar. A única coisa que eu quero de você é que você obedeça a minha palavra. Se Deus falou ao seu coração, e você quer ter uma postura diferente nessa noite, você quer falar, eu quero ser um Josué, uma pessoa que tem a postura de me esforçar para fazer sempre o melhor na minha vida, uma pessoa que não para no meio do caminho, que não desanima, que quando bater o receio, eu vou falar para Deus, Deus, eu sei que o Senhor está aqui comigo, tira todo medo, e eu quero te obedecer. Se Deus falou o seu coração, e você quer falar, Senhor, eu quero um ano diferente, um ano de sucesso, um ano abençoado na tua presença. Nós estamos aí no início do ano, é hora da gente tomar as decisões que a gente quer para a vida. Eu queria te desafiar a ficar em pé neste momento. Se Deus falou no seu coração e você quer tomar uma postura nova, diferente, se algum desses aspectos te incomodar, se o Espírito Santo incomodar o seu coração, fique em pé em nome de Jesus. Nós vamos orar juntos. Nós vamos orar e com a certeza que Deus vai te abençoar, se a sua postura for diferente. Mas é preciso tomar atitudes, e a primeira atitude é eu me levantar e falar, Deus falou comigo, Deus falou comigo e eu quero tomar a atitude em nome de Jesus. Deus possa abençoar seu coração. Se tem mais alguém, fique em pé em nome de Jesus. Se o Espírito Santo falou no seu coração, se o Espírito Santo te incomodar, em nome de Jesus nós vamos orar. Coloque a mão no seu coração, fale com Deus. Senhor, eu entendi a tua mensagem, ela é para mim, e eu quero, Senhor, ter um ano diferente.
Eu quero obedecer acima de tudo. Talvez é falta de obediência em alguma área que fez com que você não tivesse o sucesso que Deus queria para a sua vida. Deus queria que você conquistasse essa terra. Deus queria que você pudesse chegar na frente e ver a bênção que veio dele, das mãos dele. Então obedeça. Se tem alguma área na sua vida que está faltando obediência, fale com Deus nessa noite. Deus, eu quero ter esse sucesso. Eu quero ser bem sucedido por onde eu andar. E nós vamos orar. Pai, nós te agradecemos, ó Deus, pela tua palavra, que ela é viva. Ó Deus, ela fala ao nosso coração. Essa palavra é para mim também, ó Deus. Cada um, Senhor, que está em pé na tua presença, está dizendo para o Senhor que quer mudanças em alguma área da sua vida. Deus coloca um ânimo novo, dá entendimento, para que todos possam fazer o melhor na sua vida. Ó Deus, que a obediência à tua palavra seja constante em cada um desses corações. Ó Deus, eu sei que o Senhor estará com eles todos os dias desse ano. Abençoa, quebra, Senhor, as barreiras. Eu sei que barreiras vão surgir, mas cada uma delas vão cair em nome de Jesus. Quando chegarem as barreiras, que eles não questionem a barreira, mas que eles possam olhar para Deus e ouvir a tua voz e obedecer a tua voz, e sem medo algum, enfrentando os problemas, enfrentando as dificuldades, eles vão vencer em nome de Jesus. Ó Deus, essa palavra possa impregnar esses corações, que todos, Senhor, possamos sair deste lugar, Senhor, alicerçados na tua palavra, que nos orienta, que nos dá direção, que nos instrui e nos torna abençoados. Abençoa essas vidas em nome de Jesus Cristo. Amém.